ano de 2024, a minha família está vivendo o momento mais especial de todos. Nós vamos comemorar juntos as bodas de ouro da mãe e do pai. E em celebração a esses 50 anos de história, eu trouxe para entrevistar no Luz em Cena os meus maiores ídolos, a minha mãe e o meu pai. E eu estou muito emocionada e muito honrada. E certamente essa é a entrevista mais importante da minha vida, independente do que eu já tenha feito e do que eu possa vir a fazer. Então é com muita honra que eu recebo aqui hoje Valdeni e Isabel, meus pais, as pessoas mais importantes da minha vida, para contarem um pouco da história mais inspiradora, mais resiliente que eu já ouvi na vida. E que eu tenho muita honra em fazer parte e ser fruto. Sejam bem-vindos, meus amores. Ai, eu vou chorar. Não. Vamos começar da seguinte maneira. Eu quero saber como foi que vocês se conheceram. Quem fala primeiro? Eu falo. Ah, mas não tá mudo. Não pegue. Não, pai, pode falar. Nós se conhecemos. Eu estava no Santo Antônio, na Vila de Santo Antônio, vocês conhecem, né? Vila Santo Nós Antônio. estávamos na Vila de Santo Antônio. Aham. Eu moro no Angico 2 e ela lá no Angico 1. São Mas- sítios diferentes e tem a vila. Mas nós estávamos na Vila de Santo Antônio, Hum. tinha um bar do Luizinho em areia. Tá. Aí eu entrei e estava tocando forró lá no reservado. Aí ela vinha, eu disse, Valdeni me deu cigarro. Eu fumava e ela também. Ah, a mãe fumava, o pai também, e ela pediu cigarro. Pediu cigarro, eu dei, acendi. Aí começamos a fumar por ali e falei, vamos dançar. Ela que convidou também para dançar. Foi, A ela. mãe, ela que teve atitude, então, né, pai? Aí tocando um forró velho lá dentro, aí nós entramos pra dançar. Aí dancemos, aí ela ficou chegando, eu digo, essa bicha quer nós namorar. Aí deixa. Que ela tinha, assim, um negócio com outro rapaz, conversava com ele. Aí Tá. foi, nós ficamos, saímos, aí sentamos lá na calçada de um grupo. Aí chegou um rapaz, disse, ei, Isabel, fulano tá ali chamando lá. Eu não vou, não. Eu disse, Isabel, vá. Porque. Aí ela disse, não vou, não. Eu achei bom que você não vá. Eu não vá, não. Aí nós ficamos. Aí até eu já tá com 50 anos. E desse dia em diante, Desse vocês dia em não diante, se desgrudaram mais. Não. Nós ficamos namorando firme. Demais. Agora vamos ouvir a versão da mãe. É. Vai que tem algum furo no que o pai contou. Aí, eu queria ir para um lugar que tivesse aquela máquina que menta ou desmenta. Aqui tem, eu tô contando só a verdade. Aquelas máquinas da verdade, se tivesse aqui, o bicho ia pegar, hein, pai? É mesmo. Quem mente mais, o pai ou a mãe? Mãe, chegue do microfone e conte sua versão. Como foi que vocês se conheceram? Eu, antes de nós começar a namorar, já conhecia ele. Ah, De vista. aham. Mas a primeira vez que eu fiquei perto dele foi em 70, num forró, lá na casa que hoje é do papai. Tocado pelo Chico Guaté, um grande amigo dele. Uhum. Aí nós se conhecemos, né? Assim, nesse dia. Dancemos. Aí ficamos amigos Uhum. uns tempos. Amigo de jogo. Sempre tinha jogo lá no Chico, tinha campo, ele ia. E nós ficamos assim, conversando, né? Uhum. Aí ficamos muito tempo conversando, de amigo. Aí no dia 23 de maio de 73, foi onde aconteceu o que ele falou.
eu fui pra pra novena, aí eu ia pra conversar com esse rapaz, que era eu não vou dizer o nome não. O nome é Farropuxim. É, O que, pai? pra não querer mais ele, que eu não gostava dele, né. Aham. Aí nós entramos, né, que lá no Luizinho tinha um bar, Sim. aí tinha o reservado. Reservado é uma parte do bar que fica pra É. trás e o pessoal dançava. Era. Essas reuniões de dança eram as tertúlias, no caso, né? Era. Onde vocês se conheceram e depois se encontraram de novo, Foi. né? Aí nós começamos ele me chamou pra dançar e nós começamos a dançar e ele foi e me deu um beijo. Mas toda essa história do cigarro é verdade. Sem falar nem namoro. Ah, o pai já chegou chegando. Foi. Foi, mãe. Era atrevido, né? O pai já chegou no beijão já. Já ele chamou pra nós conversar lá no grupo, nós fomos, sentamos lá, ficamos conversando. Aham. Aí até hoje. Essa conversa rendeu, hein? Rendeu. Então, Isso. e vocês se conheceram nesse contexto assim de festa, de dança, Foi. e a amizade veio primeiro. Foi Vocês primeiro. foram amigos Eram os primeiro. amigos, Uhum. depois veio Veio o beijo. Foi o beijo. Ah, Aí nós ficamos assim, namorando, mas eu demorei um pouquinho. espera aí que eu vou chegar. Eu vou chegar nessa parte. Calma, Ah, mas calma, mulher. Vai devagar. A primeira pergunta foi sobre como vocês se Tá bom, conheceram. foi assim. Aí, a próxima pergunta é como vocês decidiram namorar? Porque isso aí foi o primeiro beijo. Foi. Desse primeiro beijo, aconteceu o namoro? Já começou o namoro, assim? Vocês se viam com frequência e já se beijavam e se encontravam, se paqueravam? Já. Já? Teve um pedido oficial de namoro? Só foi o beijo mesmo. Do beijo. O quê? Foi. Teve um beijo. O beijo foi o significado de estamos Foi. namorando. Aí fomos pro Foi. grupo, lá ficamos namorando e se beijando. Aí Uhum. pronto. Vocês se encontravam e ficavam se E ficava. beijando e Namorando. Ficamos namorando. namorando. Todos os encontros que nós se encontrávamos, nós namorávamos. Entendi. só passava com água quente. Como é, pai? Só passava se fosse com água quente, nós se encontrávamos. Quando É. vocês se entrosavam, só água quente para separar, hein? É. Aí vocês ficaram quanto tempo nesse chamego antes de ficar mais sério, né? Porque ficou mais sério quando a mãe engravidou, foi isso? Conta aí como foi. Não ficou no chamego. Aí depois que nasceu o amor de Uhum. verdade, Uhum. aí aconteceu. Só que eu não dei o sim. Mas ele era espetado, queria, né? Aconteceu sem eu dar o sim. Vai, pai, se defenda. Que a mãe tá dizendo que vocês foram para os finalmente porque o pai derrubava ela no meio dos caminhos. Ela achava bom também. Não era uma coisa tão forçada assim, não, hein, pai? Não era tão ruim não, né? Eu achava bom, mas ela também achava aí. Vamos pra frente, demos fé, tava gerado um menino. Aí foi a mãe engravidou. Foi. A mãe tem a memória boa. Ela falou que foi em maio o primeiro Foi. beijo. E quanto tempo Até demais. de maio a quanto tempo Fevereiro. demorou até a mãe saber que estava grávida? Fevereiro do outro ano. Em fevereiro do ano seguinte ela já estava grávida? Tava não. É só, Ela é só um mês, né, pai? tinha feito só uma perna do menino. Não. Não aconteceu. Ai. Então, quando a mãe que tem, pai, a mãe que tem o cronograma, mãe, de maio desse ano, qual era o ano? 73. Vem um pouquinho mais para perto do microfone. 73. De maio de 73, aí a mãe descobriu que estava grávida quando? Durou quanto tempo esse namoro? Em maio, eu fiquei com ele em fevereiro e em maio eu já
Desde Maio que tava do ano grávida. seguinte. do ano seguinte. Do ano seguinte, foi. E a mãe ficou de maio até fevereiro Foi. sem. Ele me perseguia, mas eu me segurava, mas caí, sem ver. E o pai era muito danado e a mãe queria casar virgem. Ele era danado por mim, eu não tinha caído, mas caí sem ver. Mas a Não, mãe se arrepende? não deu sim. A mãe se arrepende? Às vezes eu fico pensando que não era para ter acontecido. Por quê? Era melhor casar virgem e fazer em casa. A De que no mato. Era melhor. Ei, mãe, era melhor. Levar eu nos Mãe, vem cá, braços, que nem eu vejo Sim. nas novelas. Como era? O sonho da mãe. Vamos falar desse sonho. A mãe tinha um sonho de casar virgem e ser levada. Ele me levar nos Vem pra braços. perto. Me levar nos braços. Ele levar nos Até braços. o quarto, que nem hoje a gente vê passando no fio. Ei, mãe. A mãe tinha o sonho de ser levada levada até a rede. Era. Ei, pai. Vamos ouvir o pai agora, a versão dele. É. Por que que o pai não respeitou o sonho da mãe? Como foi isso? O sonho dela era casar virgem e o pai levar ela no colo. André, eu só tenho uma coisa a dizer. A gente só se governa da cintura para cima. Da cintura pra baixo. Quem governa é o mundo. Da cintura para baixo, ninguém se governa. É. Se governa, o pessoal só se governa do umbigo para cima. Ninguém pra cima, é um santo. Entendi. Para baixo, só Deus. Então o pai viu essa morena do olho claro, linda, maravilhosa, E agora vai. derrubou ela no meio dos caminhos, né? Caiu o pé, eu não tenho muita força, não. Né? Rapaz, não teve que se esforçar muito, não, hein, pai? E a mãe, ela conta que quando ela soube que estava grávida, já tinha um tempo de gestação, assim. Não foi, mãe? Ou a mãe sempre soube? Descobriu que estava grávida já com alguns meses de gestação do primeiro filho, No próximo mês, né? Que a gente sabe. por conta que não desceu, né? Foi. Aí, quando a mãe descobriu que estava grávida, como foi? Vocês conversaram? Falei pra ele. Como foi? Conta essa parte. Eu disse que estava grávida. Aí ele não disse nada. Fiquemos namorando. Uhum. Aí, Ele disse alguma coisa sobre casar? não, no momento não. Uhum. Aí ficou com. O povo começaram a desconfiar que eu estava grávida. Porque apareceu a barriguinha. Não, os peitos Peito cresceram. crescendo. Barriga eu não tinha, era bem delgadinha. Aí tinha uma mulher curiosa lá no Angico. Aí me perguntava e eu dizia que não estava, né? Uhum. Me segurei. Sim. Não dizia. Se não fosse ele, eu tinha tido o menino, ninguém sabia. A mãe tinha vergonha de estar grávida sem ter casado? Tinha medo, né? De ficar Uhum. sem casar, falada. Aham. Mas aí ele saiu dizendo, aí o Dedé soube, meu irmão, aí fez eu dizer a força. Pegou uma corda. Foi, mãe? Foi. Ele pegou uma corda para obrigar a mãe a dizer. Foi, porque o povo dava desconfiando e dizia a ele. Para dizer para quem, no caso? Eu fui lá, nesse dia, eu fui lavar roupa. Aí quando eu cheguei em casa, fui estender a roupa. Aí ele disse assim, entre que eu tenho uma conversa com você. Aí eu já senti que ele ia perguntar. Uhum. Aí quando eu entrei para dentro, eu botava um pano só 10 vezes na cerca. Com medo, né? Deu um medo. Aí ele era valendo. Aí ele perguntou, eu neguei. Aí eu disse, vamos ver. Não é mentira, fala a verdade. Senão eu lhe dou uma surra. Aí eu contei que tava. Contou, assumiu que estava grávida pro Tá. irmão. Foi. E nisso ele se responsabilizou pela mãe, nesse sentido, assim, de. Aí ele disse assim, que ia falar pro Valdemir para ele casar. Se não casasse, eu ia ter o menino e criar. Uhum. Mas não ia dar. Eu disse,
Aí eu digo, eu não dou não, eu crio. Aham. Aí, qual foi, pai? Agora o pai vai falar a versão do pai. Qual foi a reação do pai quando soube que a mãe estava grávida? Aí o Zé Cidade veio lá em casa e nós Arrumou. arrumamos para casar. Ele foi até o pai e chamou o pai na Foi lá para chincha. casa do meu pai e falou com o meu pai, não, ele vai casar. Aí, casei. Entendi, foi conversado. Foi conversado. Ok, nós estamos em maio do ano seguinte, 74? Maio de 74, vocês decidem casar, né? Foi. E quando foi o casamento? Dia 12 de outubro de De 80, 70. 1900 Foi no mesmo ano, só que em outubro. em outubro. Foi. Vocês casaram no civil, Não, Depois, casando no depois. padre, casaram na igreja. na igreja. Depois no civil. Casei no civil até aqui. Ah, vocês são casados mesmo, oficialmente, civil e padre. Tá, né? E dia 12 de outubro de 74, né? É. No Cresiap. Uhum. E depois do casamento, vocês já foram morar juntos ou moravam junto antes do casamento? Não, moramos. Foi depois do casamento, nós fomos morar juntos. Eu casei com 5 meses de grávida. Ela morava mais o pai dela e mais meu pai. Mas Casei depois em eu outubro e casei, eu ganhei. fui buscar ela e pronto. 5 meses de grávida do primeiro filho, casou e foram morar Casei juntos. e quando foi dia 12 de fevereiro, com 4 meses de casado, o Aristão nasceu. Uhum. 4 meses. 75. E Foi. como foi ir morar junto? Vocês foram morar juntos aonde? Lá onde nós moramos, naquela casa. Aonde, mãe? Era o quê? Lembra? Era uma casa de. Era uma casa de farinha. Vocês foram morar juntos numa casa de farinha. Foi. Foi. Casa de farinha é uma casa E onde o pessoal produzia, digamos assim, os derivados da mandioca, né? Era. É isso. Aí essa casa de farinha que vocês foram morar era inativa. Era. Não era produzido mais nada. Era só Não. uma casa que ainda tinha o formato, os equipamentos, entre Era. aspas. Tinha as coisas. Tinha essas Ainda. coisas e tinha espaço suficiente para vocês Tinha, morarem. era grande. tinha. Era grande. Tinha. Aí vocês cozinha. tinham o quê, assim? Ganharam o quê? Como foi essa parte? Tinham móveis, ganharam presente de casamento. Eu ganhei de meu sogro O quê? um pilão. É verdade, o pai ganhou um pilão do Já tá lá em casa. vô Joaquim Pinel. Não acredito, não, foi ele que deu. Foi. Ó, mãe, isso eu não sabia. Naquela época era uma coisa boa. Mas eu não sabia que foi ele que tinha dado. Foi. Era muito útil na época, porque o pilão. Hoje em dia o sogro às vezes dá um carro, uma coisa, mas aquele tempo foi um pilão. O pilão era útil naquela época porque era a forma como vocês. Fazia Era para fazer o que o pilão? Explica aí. para limpar assim, os legumes de Papilão. você comer, né? O legume Tinha com piladeira, casca. não tinha nada, tinha que passar no pilão. O arroz, o milho. O legume com casca você pilava e ali tirava a casca. Só não Pra pilava o depois feijão. só o milho e arroz. Aí tirava a casca para depois cozinhar, né? Então foi muito útil esse presente. Bom, Foi. Ainda Né? tá lá guardado. Tá guardado até tá hoje. lá em casa. Aí vocês levaram o quê para quando casaram? Como era a mala de vocês? Como foi isso? Era quase Vamos- vazia, né? Vamos ouvir um de cada vez. O que a mãe levou quando casou? Levei as coisas. O quê? Rede, lençol, roupa. Rede, lençol, Lençol, as roupas e móveis. E as coisas de casa. Pouca, que naquele tempo ninguém tinha, não. Uhum. Era uma panela, coisas assim, né? Panela, as coisas de casa, prato, colher, concha. Cuia. Colher grande, Cuia. cuia.
coisa de barro, que era o que o povo usava. Panela de barro. Uhum. E o pai levou o quê? Uma malinha desse tamanho, com a rede dentro remendada. Foi mais que isso. Não foi mais que isso. E Eu, as roupas? mas eu tinha muita roupa, eu Tinha. tinha Eu 4 tinha, calças, tinha muito. Era, pai? É verdade. 3 camisas. Não tinha muita roupa. Não, era muita roupa, porque o pai era vaidoso, É. né? E como foi começar a morar juntos? Vocês se davam bem no namoro, quando se encontravam É, nos Foi forrós. pior, Como foi logo morar junto? Melhorou ou foi difícil, assim? piorou, Piorou? Por quê, pai? aumentou mais. Aumentou o quê? A relação era direta, Ah, vocês namoravam sem parar. direta demais. Era, pai? Era. Falava até de tomar ovo. De tomar, comer um caldo de ovo pra ver se aguentava. Mesmo a mãe grávida? Mas É, mãe, isso procede. Vocês namoravam muito? Namorava. E isso se estendeu, Por essa que a foi que, paixão. por que foi que eu tive 9 filhos? Eu namorava direto. Ele tinha medo de onça, só queria dormir atrepado. Aí nasceu logo 10 filhos. E, Morreu um, criei 9. então, morar junto só facilitou as coisas, aumentou a paixão de vocês demais. e demais. Não tinha televisão naquele tempo. A mãe era bonita, pai? Era? Não, é. Nossa, agora o pai foi certeiro, porque a mãe é linda, viu? Pois Ela é linda e imagino que era muito linda. E quando aí vem o quê? O primeiro acontecimento do casamento de vocês, o acontecimento marcante é o nascimento do primeiro filho. foi. Como foi o nascimento do primeiro filho? Vocês já tinham acesso a algum tipo de medicina ou foi com a parteira, né? Ela tinha parteira, ninguém fazia pré-natal naquele tempo, não. Não tinha pré-natal. Aí a mãe que não tinha experiência de uma primeira gravidez, né? Óbvio, era a primeira gravidez, sentiu as dores. Como foi? A mãe conversou com alguém? O povo conversava e nós escutávamos, né? As Uhum. mulheres, eu prestava atenção. A mãe sabia que ia sentir algum tipo de dor. Era, mas eu não gostava de perguntar, não. Aham. Eu esperava. E como foi que a mãe sentiu essa dor e reconheceu? Acho que vou ter um bebê agora. Porque eu nunca tinha sentido dor daquela e eu Era uma dor conheci que muito era dor de forte. ter filho. Aí a mãe pediu para o pai ir atrás da parteira. Era assim que acontecia? Era. Nós que tínhamos que acionar a parteira. Nós, assim, no caso, Ele as ia mulheres. atrás. O pai ia atrás, foi atrás. Foi. Tinha que ir buscar. Aí ela veio e ele nasceu em casa. Foi. Nasceu em Foi? casa. Foi muito diferente essa experiência para a mãe ou a mãe se sentiu pronta quando viu o bebê? Eu tô preparado, sempre fui preparada para tudo. É, mãe. A mãe Tinha viu o sempre bebê. Deus comigo. Quando a mãe viu o bebê, o primeiro filho da mãe, a mãe se sentiu em casa, assim. Foi fácil. Hum? Foi fácil viver isso, ver o bebê e cuidar dele. Foi uma coisa fácil. Foi. A gente não sabe de nada, mas aprende. É o primeiro, né? Aham. Aí, mas aprende fácil. Aprende, Eu aprendi. é natural, né? É. E para o pai, como foi isso? Foi muito emocionante, né? É. Foi emocionante? Foi. É diferente de quando tá na barriga, quando É, deve ser, né? Assim. parece. É, bom. E Uma essa alegria coisa. grande, um amor grande é ter o cigarro. Por isso que eu tive 10 e queria ter 20. Queria ter 20, hein? Queria. E quando. Deixa eu me servir um pouquinho aqui. Vocês tomam aí, senão esquenta. Pai, tome uma. Tome uma, pai. Mas aqui tem. Eu não sei, Dá até um pouco. é pouco demais. Tome uma, pai. Olha se tá. Pode ficar perto Mas do já tá microfone. fria, viu? Isso. Fique perto É. É bichado de cá dentro, tem uma mosca no meu copo.
Vamos. Nesse contexto de casamento e primeiro filho, imagino eu que era difícil, assim, nós não, vocês viviam numa situação de faltava algumas coisas, né? Aí eu imagino que com o nascimento do primeiro bebê, naturalmente, pode ter se tornado mais difícil. Não, Ou não. não, Ter um filho não aumentou as dificuldades? não, Não? O não. que que o pai acha? Por uma parte, sim, né? Porque você sabe que filho tem uma despesa e o cara sem ter nada. Então, um dia eu fui. Nós conversando lá no Santo Antônio, sabe? Não, quem crê é Deus, eu digo, mas é com a ajudinha de massa de araru. Tem, né, as necessidades, né, pai? Tem um Tem. açúcar, massa. Que de primeiro, hoje em dia a mulher, 6 meses, o menino vai mamar, né? E de Hum. primeiro não, tinha que ter um mingau desde nascido pra frente, né? Não? Era? Aí tinha que amaciar o açúcar, né? Era, pai. E por que que as mulheres não amamentavam mais tempo? Não, foi de um tempo desse pra cá, a mulher Por... Não, é, nós tinha que ter amamentava, chamava até de mingau. mas Não, eu sei, mas é porque a mulher não era nutrida o suficiente para ter leite o suficiente para a criança ou porque era cultural, tinha que ter o mingau. Tinha que ter um mingau, não tinha saber boa direito. Mesmo ela sendo boa de leite, ela tinha que ter o mingau. É, Era não sei, isso? era isso. As crianças eram criadas com o mingau. Com mingau, não tinha história de só, não sei como é que cria, né? Não gosto só mamando. Hoje em dia, né? Não, é. Que Aí interessante, eu não sabia disso tu também, não. mamar pro mingau, aí já o menino sabe que tem a diferença, mas primeiro fazer era direto. Uhum. Né? E vocês trabalhavam na roça. O pai, no caso. É, A mãe ficava com a responsabilidade da casa e de cuidar do bebê. é, E o sustento vinha da roça. com certeza. Né, pai? Assim. Era. Aí aconteceu o próximo fato, assim, marcante da história de vocês. Depois do nascimento do bebê, do primeiro filho, pelo que vocês me contam, foi a perda do primeiro filho. foi A perder esse primeiro filho, difícil. que é É. assim. Foi assim, nasceu o Ariston, com 11 meses nasceu o Laio. Quando o Ariston morreu, eu já estava grávida da Lândia. Quando a mãe Foi. perdeu o primeiro bebê, a mãe já tinha mais 2 filhos. Tinha um Ládio com 5 meses e estava grávida da Lândia. Uhum. Mas foi muito triste. Nunca esqueci, nem esqueço. É uma dor maior do mundo perder um filho. Ele era tão sabido, tão bonito. Agarrado com eu. Era, mãe. Ele era parecido Era com a mãe. bonito, era ver eu. Era? Ele Só era azul, olhinho claro, que nem o da mãe. bem feitinho, lindo. Mas, Isabel, tu tá me chamando de feio? Toda manhã ele puxava eu. E o que aconteceu, mãe, com ele? Tinha um monte de doença. Naquele tempo morria muita criança e não foi a falta de remédio, que eu não saía do Luiz Cândido, que o Luiz Cândido era melhor do que certo doutor, mas não teve jeito. Ele tinha febre, coisa assim, falta de Provocava, apetite, tinha, essas coisas? era febre, provocando. Nasceu os dentes assim, tudo de uma vez, Embolsado, né, mano? embolsado. Embolsado o dente? Embolsado, vem o dente e não sai o Uhum. dente. É com um biloto velho. Ele tinha quantos anos quando ele morreu? A idade? Tinha 1 ano e 6 meses. Era.
Estava com Deixa eu vocês? ver. Olha, Ele estava com vocês? ele morreu dia 3 de agosto. Eu não me lembro que nem hoje. Foi? Eu Vocês tava. estavam juntos, o pai e a mãe? Não, ele sofreu, ficou doentinho 4 meses, só queria eu. Uhum. Não queria o Valdemir, com a Mariquinha ficou lá em casa para me ajudar, mas ele não queria. Aí eu ficava cuidando dele e do Laide. Mas o Laide era um meninão bonito, sadio, ia muito pra casa da Maura. Mandava pra lá que elas gostavam, né? A avó. Aí o bichinho, no dia que ele morreu, eu tava só, quando ele deu a ordem de morrer. Aí, ainda, mas antes dele dar a ordem de morrer, chegou uma velhinha lá em casa, a Gugu. Aí ela pediu a Deus para tirar ele e eu daquele sofrimento. Ela pediu, fez as orações, ela era crente. Aí ela foi pro açude, aí eu fiquei só. Aí eu digo, não, Gugu, não peça não. Eu não quero que ele morra, não. Aí o bichinho deu hora de morrer e eu sozinha. Eu digo, ai meu Deus, e agora? Aí eu fui e gritei por a Maura veio. Aí o Xavier veio também e foi chamar o Valdemir que tava na roça. Mas ele esperou o Valdemir chegar para morrer. No Terminar. Timbaúba, Era longe. A eu roça tava que o pai colhendo tá. algodão Aham. O pai tava colhendo algodão lá na roça. na roça com 3 quilômetros de casa. E na hora que o papai me deu o recado lá, eu acho que foi a corrida mal que eu dei nesses 3 quilômetros. Foi. Eu tirei correndo direto. Só foi eu cheguei em casa e terminou de morrer. Foi. E foi, pai. Foi. O pai foi correndo o percurso inteiro. Lá é assim, subindo e descendo. É. Não parei. Nesse tempo eu tinha fogo, né? Aham. E Deus deu coragem. É. Foi. Correndo direto, não, sem parar. 3 quilômetros. E foi. Aí, só foi eu chegar em casa e terminou de morrer. Foi mesmo, pai. Eu não. Isso aí é uma coisa que não tem palavra nenhuma. Nem que o pai fale, nem que eu fale, nem que a mãe fale. Ah, Que possa expressar, né? Porque vai contra a natureza, né? A perda de um filho é contra a natureza. E mesmo eu sendo a mais nova, muitas vezes eu penso em como ele era, como ele seria. E eu sei que eu não toco muito nesse assunto com o pai e a mãe, porque é uma dor, né? Eu não gosto de trazer esse tipo de dor à tona, mas independente do quanto isso doa e do quanto vocês carregam essa dor como se fosse ontem, isso faz parte da nossa história. Ele tem que estar aqui nessa entrevista, ele tem que estar nesse momento da nossa família, porque ele é nosso irmão, independente de Do que onde, aconteceu, né? do que aconteceu. Eu quis mencionar isso, assim. Eu fiquei pensando, será que eu vou deixar o pai e a mãe desconfortáveis falando desse assunto? Mas eu fiz questão de trazer isso, porque isso é a história do pai e da mãe, é a história de muitos sertanejos, muitos nordestinos. Houve assim uma mortalidade infantil muito grande numa época do Nordeste. E a história de perder os bebês por desnutrição ou por qualquer que seja a crença de vocês, assim, o que levou ele a falecer, que eu respeito muito. Essa história é uma história comum a muitos casais, que inclusive vocês sabem. Era comum o cemitério de Anjinhos, não é? era. Mas assim, eu entendo que a mãe tem essa fé de que ele está em algum lugar. E Tá no céu. ele é um anjo. É, um anjo. E ele tá dentro da crença da mãe, da fé da mãe e do pai, ele tá junto com nós nesse momento, eu tenho certeza.
E, enfim, tá tudo bem se emocionar, né? Ele brigava, amarrou lá, Ele brigava ele lavava nos cabelos do lado, puxava, por ciúme. com ciúme. Era, mãe. No dia que ele morreu, ele ainda cedinho, eu saía pro terreiro, aí ele chamava pra cá da Maura. Ah, Uhum. chamando pra eu ir com ele, mas nem deu tempo. Aí, Eu levo essa vida, hein? e vocês provam a resiliência de vocês nessas superações, né? A superação da dificuldade, a primeira superação que eu vejo em vocês é a superação da dificuldade, do contexto social no qual nós nascemos, né? É, O Nordeste é uma região esquecida politicamente. Hoje melhorou um pouco, mas na época era uma região muito esquecida pelas políticas públicas, pelo cuidado com as pessoas. E vocês, mesmo com essas dificuldades e perdas, deram continuidade na vida com fé, com essa garra que vocês têm. O pai nem se fala, porque o pai, ele tem o dom de fazer da desgraça um riso, assim, é trazer a alegria de alguma maneira. Isso é uma característica do povo nordestino. E vocês deram continuidade a essa história, já tinham mais 2 bebês, 2 crianças, e continuaram construindo a família de vocês. Independente, mesmo tendo acontecido isso, a mãe não perdeu a fé, que a mulher mais forte que eu conheço é a mãe. O pai não perdeu a resiliência, vocês continuaram construindo a família de vocês até eu, né? é. Até a última rapa. Só aumentou o medo, né? Que eu tinha medo dos outros morrer. Hum? Eu tinha muito medo, por causa que morreu ele, aí eu ficava com medo dos outros morrer quando adoecia. Com certeza, isso É. deixa E marcas, né, naquele mãe? tempo morria muito menino. A mãe, Muito. graças a Deus, não passou por isso com os outros, Não, né? mas eu tinha medo de perder. Depois do parto, os outros 2 partos dos 2 bebês que a mãe já tinha, que era a Lândia e o Ládio, né? Os outros 2 partos também foram em casa, Foi, com parteira? como Teve alguma complicação ou foi normal, deu certo? foi normal, além de eu ter só com a Maura, minha sogra. Ah, foi, mãe? Foi. A Valdani foi buscar até prazer, chegou lá já tinha nascido. A avó Maura que puxou, que Não, finalizou o parto, ajudou a foi. mãe? Foi? E o pai acompanhando os partos. Ele estava em todos os partos? Nenhum. Não? Eu não fui atrás da parte. Não, tu Não. quer dizer, assistir eu ter os Não, filhos se o pai estava presente nesse sentido, vá atrás da parteira, e ele era ele. ia. Ele Ele que ia. ia, Ele né? quem ia. Ele quem ia. De todos, ele quem foi. Tem algum parto, assim, a mãe teve 10, né? É, 10 filhos. Tem alguma história dos partos que a mãe marcou, assim? Tem como algum parto que teve complicação? teve o Zé. O Zé? O que aconteceu? Eu levei uma queda grávida dele. A mãe caiu grávida. Tava grávida com a Maria, escanchada assim no Maria no braço colo. e um balde d'água na cabeça. Aí eu entropiquei no toco, caí. Foi, mãe? Foi. Aí, mãe, eu tô rindo Aí porque eu botei pra não muita chorar. força para segurar nos braços para não Uhum. matar a Maria. Sim, A mãe forçou. foi. Aí com 15 dias eu ganhei o Zé. Aí deu problema assim, por causa do susto que eu passei, da queda. E o que que a mãe teve na Uma hora do parto? ragia antes de ganhar. Foi, mãe? Aí vim Mas as pra cá. parteiras sabiam conduzir esse tipo de coisa? Por Sabia, exemplo, a mãe tá sabia, tendo hemorragia. Ela sabia o que fazer? sabia. Tinha as injeção. Era, mãe. Era. Que Mas eu ainda interessante. vim pra cá pra copiar. Ah, Ganhei veio. o Zé aqui. O Zé foi o primeiro filho da mãe que a mãe teve no hospital? Foi. Ele vem depois de quem? São quantos antes dele? Ele é, 6. ele é o sexto, O Zé é o 7. o sétimo.
Então, o 7º filho da mãe foi o filho que nasceu no hospital, todos os outros em casa. Não sei, é 6. É o 6º? O 6º filho foi É. o que nasceu no hospital, os outros em casa. Eu tive o Zé e a Loura aqui, na Copiara, e tu no Iguatu. E a Esses três. Gisele? Em casa. Gisele foi em casa? E como era para o homem a parte dessa coisa? A função do homem nessa parte era ir chamar a parteira, o pai, Era. Ele ia. ou o pai ia chamar a parteira. Era. E ele assistia ou não podia ficar? Não. Eu, assim, quando eu adoecia para pagar neném, eu não dizia a ninguém. Aí eu já sabia a hora de chamar a parteira, mandava ele ir, né? Aí ele ia chamar minha sogra, a mãe dele, e ela ficava com eu e ele ia buscar a parteira. Quando eu tinha meus filhos, eu tive os filhos, os que eu tive em casa, ninguém veio eu ter. Só a parteira. Só a parteira. Porque eu era forte, eu não dizia. A mãe era discreta. Porque de primeiro tinha muita mulher que ia para as casas das mulheres doentes, aí no outro dia para falar o que acontecia. Aí eu Ficava não- fofocando. fofocando, aí eu não queria que Uhum. ninguém visse eu ter filho. Só a parteira. E como foi o lado do pai, assim? Como foi, pai? A família aumentando e demandava do pai, assim, ter que trabalhar mais? Como era? Aumentava as dificuldades nesse sentido? Dada, mas Deus chegava com a mão junto, Uhum. dava certo. Deu certo. Quando estava muito apertado, aparecia algum tipo de... Algum tipo de coisa que dava para passar, né? Aham. É difícil. O negócio era difícil. Naquele tempo todo mundo passava dificuldade. Era todo mundo que as coisas eram difíceis. Não sei por que naquele tempo. E qual era a coisa mais difícil para vocês nessa parte? Os meninos pediam as coisas? Não falta coisa direto, não. A gente dava o que tinha. Uhum. Pediam, não teve uma As que coisas que nós não podíamos dar, não dava, mas o que nós podíamos dar, Vocês, nós dava. vocês chegaram a passar fome ou era mais uma coisa de Não, Não vontade? passava fome, Fome não, né? não. Não, fome É não. não. precisão de Uhum. outras coisas que não É, tinha, faltava né? as coisas, mas Graças a É Deus. só dificuldades, É. né? Não. E com 10 filhos, vocês têm algum preferido? Fora eu. Tem preferência de filho? não. Eu não tenho, não. Tem preferência dos todos. É um amor, é o mesmo amor por É, todos, né? Pra mim, eu não tenho. Não, aquele. É tudo filho É, dentro de um tanto só, né? São gente boa, meus filhos, nós queremos tudinho. tudo. Gente. É, ué. E se fosse gente ruim, eu também dizia. É, Se os filhos do pai e da mãe dessem pra coisa errada, assim, Nossa, ia ser, aquele que mataram lá no Santo Antônio. Foi domingo, foi a morte que houve. foi. O pai dele disse: não foi a falta de conselho. Eu dava conselho a ele. Sabe o que ele me dizia? O que vier pra cá, nem vem pra minha mãe, nem pro senhor. Vem pra mim, que eu quem tô errado. E foi tudo, né? aí Veio pra ele, aconteceu a né? fatalidade, né? Aí veio pra ele mesmo, ele não mentia, não. Ele dizia: Uhum. o que tiver vindo de ruim, não vem nem pra minha mãe, nem pro meu pai. Vem pra mim, que eu quem tô errando. É porque, mas mesmo assim, de alguma maneira, a família sempre é afetada, né, pai? É Infelizmente, quem padece, né? a família padece. É. Mas assim, o que aconteceu na família do pai e da mãe, que eu vejo e que vocês conduziram isso da melhor forma possível, foi a família do pai e da mãe tem um diferencial. São pessoas de quem eu me orgulho muito. Porque são meus irmãos, mas se fossem pessoas que não fossem meus irmãos, eu admiraria do mesmo jeito, porque são pessoas trabalhadoras, inteligentes, estudiosas, super alegres, pessoas que gostam da vida.
pessoas admiráveis. Então, isso é um sinal de que vocês fizeram um bom trabalho. Vocês conseguem ver isso? Fiz, Vocês sentem essa admiração, o orgulho, assim? Como vocês se sentem, assim, depois de tanto tempo? Muito orgulhoso sempre. por causa disso. Nós, graças a Deus, foi uma produção boa que não atinge a ninguém, só faz trabalho para fazer o bem. É, O pai tem orgulho Eu tenho. também tem. da família Só e para dos ser netos? O humilde que que o na pai sente, família. assim? Como Sim. foi? Qual é a sensação, mãe, de ter netos? Que é uma coisa, é um amor diferente. É boa. É igual a filha. É? A mãe sente esse amor Sinto. pelos Eu amo netos? meus netos igual a meus filhos. É, E o pai? Mesma forma, para mim são meus netos é meus filhos. é. E uma bisneta de Também. brinde? Também. Também. Vocês têm uma bisneta, tem De, noção? Pois não é? de birra. Hã? Não, pai, Tá, é uma Joyce. bisneta. Eu pensei que era outro. Não. Vocês têm só uma bisneta por enquanto. Por enquanto, nós podíamos ter outro engarrafado. É mesmo, né? O pai achou que eu ia contar um É. segredo desse aqui. Ai, meu Deus. Aí, mãe, com o passar do tempo, que os filhos foram crescendo, que era muito comum também a migração, né? A migração, assim, de interior para cidades. Aconteceu uma migração muito grande no Brasil, em massa, numa época em que as cidades começaram a se desenvolver e precisavam de trabalhadores. É. Aí os trabalhadores iam dos interiores para as Os que cidades. estavam lá na cidade era pouco. Isso, para tanta demanda de trabalho. Dentro disso também começou por exemplo, filhos de vocês, né, dos sertanejos no geral, não só da mãe e do pai, começaram a ir para as cidades, mesmo sendo menores de idade, para ter uma melhora de vida, em busca dessa melhora de vida. O que aconteceu com o filho da mãe, com o filho da tia Mariquinha, filho de muita gente que vocês É. conhecem. É. Aí vem a ruptura, que é quando o filho sai do ninho e vai para o mundo. Os filhos de vocês, de, dos 9, acho que só uma que não saiu. Foi. Só teve uma que não saiu para o mundo. Foi a loura. Foi a loura. Os demais saíram de casa e saíram cedo. Foi. Acredito eu que nenhum saiu maior de idade. Não. Todos saíram menores de idade. Quase todos. E nisso de saírem menores de idade vamos falar da parte das mulheres, principalmente, assim, porque hoje a gente tem uma outra visão, né, disso. As mulheres saíam menores de idade e iam em busca de melhorias, trabalhando principalmente como domésticas. Era. Os homens em grandes cidades, eles tinham mais oportunidades de trabalhar em construção ou de trabalhar na área de restaurantes, por exemplo, em São Paulo. É. No caso dos filhos do pai e da mãe, falando das meninas primeiro, as meninas saíram assim numa média de 12, 13, 14 anos, né? É. 12, 13, 14 anos, as meninas já saíram para trabalhar como domésticas. Como foi isso para vocês? Deixar elas irem? Como era a proposta? Alguém chegava e dizia que estava precisando? Como foi isso? Era. Tinha Eu quero delas. ouvir dos dois. Mãe quer falar primeiro? Quero. Tá bom, fale. Era. Elas precisavam, né, ganhar o dinheiro delas, aí aparecia as oportunidades de alguém que queria, elas iam. Só que eu não queria, mas não podia empatar, né, que elas precisavam ganhar as coisas, mas bom não era, né, era ruim. Muito ruim. Era ruim a parte de deixar ir Era, para a mãe? Era? era. Aí a mãe não impunha que elas ficassem. Não. Não, que elas queriam ir, né, queria ter o dinheiro delas para comprar as coisas delas, eu não podia dar. Uhum. Aí a gente não achava bom, mas aceitava. Mas era perto, era no Iguatu. Eram cidades, ainda bem que era cidade próxima,
que não impedia tanto, não era tão distante para vocês se verem, né? Não. Vocês tinham dimensão ao que elas iam submeter Tinha. em relação, por exemplo, a abusos, assédio, essas coisas? Era Tinha. comum isso? Na época, a mãe tinha noção dessas coisas? Ou há necessidade, assim, Não, a nós. sobrevivência falava mais alto do que esse tipo de preocupação? Como era, pai? Com certeza. Era mais uma questão de sobreviver, né? Sobreviver. A Clédia veio pra cá, Sabaté, mas o dono da Morra Elétrica. Pra onde? Pra Copiara? Como é o nome dele, meu? Zé Leite. Foi, ela veio morar Ela aqui. veio morar com o Zé Leite aqui na Copiara, que era o dono da. Nem sempre ele era pobre, mas ele Quem arrumou pra ela e foi com mais de sério. foi. Aí ela veio, Aí ela trabalhar. quis vir, eu não queria, ela disse, eu Bem vou. novinha, mas ela quis vir. Nós não Vá. podíamos pouco, porque nós não podíamos dar o que precisava. Você sabe, quando o moço Eu entendo. vai crescendo, vai querer se arrumar, comprar uma coisa e outra. Uhum. Mas nós não tínhamos nem que Aí comprar era nem uma, fiado. era uma forma de vocês, vocês permitirem os meninos irem, as meninas irem. Era uma forma, a forma que vocês encontraram de que elas tivessem as coisas delas. Era. Porque vocês não podiam, naquele momento, suprir, Com né? certeza. É. E isso voltava para vocês, elas saíram, ajudavam de volta, né? Era. Elas ajudavam, passado o Ajudava. tempo, ajudavam vocês também, né? Era. E era difícil deixar aí, mãe? Era. Quem é que quer ver você sair? Ainda hoje eu não gosto de vocês estão em São Paulo. Queria estar tudo perto dele. Mas nenhuma quer. Não, mãe. Todas nós carregamos a cicatriz da saída também. Com certeza. Funciona da seguinte forma: vocês, pelas razões de vocês, E tiveram que deixar nós irmos e carregam essa cicatriz da partida, né? É. E Sim. nós carregamos em nós a cicatriz de termos ido. Porque, de alguma maneira, nós entendemos, dentro do nosso emocional, que nós tínhamos que ir mesmo. É. Nós entendemos emocionalmente que nós precisávamos voar para ajudar a mãe nesse ninho, que é É. o ninho que vocês ficaram. E nós carregamos essa dor da ruptura, porque o mundo, quando você sai de casa, que graças a Deus a mãe e o pai não viveram isso, essa dor de ruptura do lugar que você nasceu, né, da família, vocês viveram outras dores. Mas quando você sai de casa, menor de idade, ainda mais naquela época que não tinha internet, assim, nós éramos puros, inocentes, igual índio. Não tinha energia elétrica, não tinha TV, não tinha nada. Aí nós vamos para a cidade com 13 anos, que eu fui com 14, e eu tinha a mente de 8 anos. Era como se a minha mente era de uma criança de 8 anos. E quando você chega no mundo, o mundo é injusto. Principalmente com quem nasce nas nossas situações de vulnerabilidade. Então, longe do pai e da mãe, eu falo pelas minhas irmãs também, nós vivemos todo tipo de vulnerabilidade, no sentido assim, humilhação, Eu sei. assédio sexual, e aprender o que é a vida fora de casa e, de alguma maneira, a interpretação de que a Eu não gente... quero mais não, não vou beijar. Mãe, de alguma maneira, a interpretação de que nós não deveríamos voltar, porque é como se aquilo significasse que nós estaríamos, de alguma maneira, prejudicando a mãe e o pai também, porque vocês precisavam sobreviver e talvez fosse um peso voltar, entendeu? Era não. Não, isso é uma interpretação emocional, Sim, entendeu? tá Eu bom. sei que a mãe e o pai sempre deixaram a porta aberta para É. qualquer filho que queira voltar. Mas eu tô dizendo que a cicatriz É. dessa partida é uma cicatriz minha e das minhas irmãs e de quem saiu de casa
de chorar, de saudade de casa, que não sai nunca. Sai não. É uma dor que não sai nunca. E essa cicatriz de vocês terem deixado nós irmos é uma dor que também não sai, porque o nosso elo é muito forte. De pai e filho, mãe e filho, né? É. É. Mas, mãe, não é uma mágoa. Não existe mágoa. Nós temos compreensão da história de vocês e vocês da nossa. E, ao mesmo tempo, a possibilidade que vocês deram para nós de voar, o pai, que sempre, um pai e a mãe, mas o pai sempre pregou muito o valor do estudo em vez da roça. A mãe sempre falou sobre, deixou ir. O fato de vocês também deixarem a gente ir, mesmo doendo e deixando cicatriz, foi o que fez com que os filhos do pai e da mãe sejam pássaros no mundo, assim. É. Eu sou uma pessoa que eu me sinto capaz de conhecer o mundo inteiro por causa dessa liberdade que a mãe e o pai deram, de eu sair de casa, entendeu? Pois é. Então é isso, assim. É. Sobre essa parte, tá tudo certo, é só gratidão. É. Só gratidão mesmo. E hoje, numa condição melhor, nós temos a possibilidade de nos juntarmos e só conversar sobre esse tipo de Pois coisa. não é? Que bom, que lindo. E quanto à festa de 50 anos de casado? Vocês estão fazendo 50 anos de casados agora em 2024. E eu quero saber um de cada vez. O que significa esse momento? Para mim, é muita satisfação, muita alegria, muito. Que dentro de 50 anos, a gente passa muita coisa boa. É. Passamos. Vai ter a dificuldade, mas também tem um momento bom da vida da gente, né? Ah, com Estou muito certeza. grato por isso. O Eu pai, quero mais 50. o pai quer mais 50 anos. Tu dá quanto? Eu tô 60. Nós falamos dessa dificuldade, mas é no sentido de resiliência. Assim, do quanto vocês são fortes. Mas se for falar do tanto que vocês foram felizes, Isso é mesmo. é Pois é imensa por essa isso que. felicidade, É. assim, porque vocês nunca saíram do lugar de vocês. Primeira coisa, vocês casaram se gostando, o que também era raro. Porque na época as coisas eram mais combinadas, eram arranjadas. Vocês casaram se gostando, vocês criaram os 9 filhos de vocês e tudo deu certo. Os netos estão super bem encaminhados. Todo mundo bem, com saúde. Vocês, mesmo com um filho pequeno, iam para as festas para dançar forró e ser felizes. Eu nunca vi, eu falo isso para todo mundo, eu nunca vi o pai e a mãe brigando. Eu não tenho memória de vocês com violência um com o outro, nem com Não. violência com nós. Eu lembro do pai e da mãe rindo assim, sem parar, à noite, na cama. E eu ouvindo. Então, Ah, vocês tiveram, eu vou te falar, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês venceram na vida e tiveram o que todo mundo sonha ter. O que vocês têm, todo mundo sonha ter. Uma vida de verdade, com amor de verdade do seu lado, filhos que honram vocês e que estão num bom caminho. E é por isso que onde eu vou, eu conto essa história. É a história mais bonita que eu já vi e eu sou parte dela. Eu fico bestinha com isso. Eu nasci disso, gente. Pois Que não é. Tá com 50 anos que eu me casei, parece que foi ontem. é, mãe. Não tem de que reclamar. Não é à toa que vai E casar. tenho orgulho de meus filhos, amo meus filhos, é meus tesouros. É minha, Meu Deus é do minha céu. riqueza. E sou feliz que todos são bons. Tudo estão no caminho do bem. Eu ensinei. Ele ser do bem, eu sou do bem, o Valdemir é do bem. Graças a Deus, somos felizes. Não é à toa que a mãe vai Toda casar. hora. Ei, mãe. Não é à toa que a mãe vai casar pela É não, terceira vez com o mesmo homem, hein? é não. Nós se amamos do mesmo jeito. Né, Valdemir? 4 vezes. 4? Casamos. Qual foi a outra? Não é 3. É 3? E a da Não, o pai moita? tem razão. Casamos primeiro na Cheiro V.
Que história é essa de cheiro verde? Nas moitas. Ah, meu, tu Chega e não pode pega o estar dizendo microfone isso pra eu não, que é ouvir. gravado. Aí o povo fala, me Deus. Esses doidos fizeram isso na mata, que nem em Guará. Ei, Não mãe, é nosso vai Oi. dizer isso. vocês namoravam no meio da natureza mesmo? Era, Cai isso um pé de mas vaca. era de noite. Por quê, pai? Cai isso um pé de vaca, ele matava nós. Ai, meu Deus. Namorava no mato, namorava em casa. Namorava Era no pilão, né, mãe? todo canto. Ei, pai. Mas Toma se aí, você for ver, são 4 vezes mesmo. toma aí, sabe, tá? Não, quero não. Dá mesmo. Ei, mãe, vocês casaram 4 vezes. Não, foi as duas, que foi na igreja e no civil, no começo da história. Foi. Aí casaram nas bodas de Rubi, E agora? 40 anos. Vamos casar E agora. vão casar agora nos 50 anos. Então, É, Deus quiser. sim. 4 vezes com a mesma pessoa. É, Mãe, por que que nenhum filho da mãe teve essa sorte? não sei. Tá casado às 4 faces. O quê? Casado às 4 faces, né? 4 casamentos. É, com a É, mesma pessoa. casamento é Tem filho da fácil. mãe que já casou 4 vezes, Eu mas não com achei difícil pessoas a vida de diferentes. casar. Quê? Tem filho da mãe que já casou 4 vezes, só que com pessoas diferentes. Foi. A Maria. Ai, A Maria quase nem a Grécia. não, mas graças a Deus eu casei pelo amor. E não é só de amor que a gente se vive, né? Tem que ter a compreensão, o entendimento e muitas coisas, Tesão, várias coisas. tesão. É, tudo tem que ter. Ele me entendeu e eu entendi ele, né? Eu nunca fiz coisa que não era para me fazer de errado e nem ele. Aí deu, tá dando certo até hoje. O pai deu trabalho? No começo deu. E qual é o segredo para colocar um homem no eixo? Hum? Qual é o segredo para colocar um homem no eixo? Olha aqui, ó, para essa câmera e fale, fale para as mulheres. Qual é o segredo para colocar um homem no eixo? Ah, ele mudou, né? Se não tivesse mudado, talvez nós não tivesse junto até hoje, né? Mas ele mudou por quê? Por eu. O segredo é o olho azul, né, mãe? É. E o pai? Graças a Deus que nós se demos muito bem até hoje. A mãe deu trabalho, pai? Briga. Eu não. Não, eu nunca dei trabalho a ele. A mãe nunca E deu o trabalho. Ela Valdemir? trabalhava para ir para roça. Ai, A mãe ia pra roça junto com o pai? ia. E Ia. E o pai varra a casa junto com a mãe, se ela precisar. De tudo da roça eu fiz. Aí Fez? algodão, plantei feijão, limpei mato. Botava pá de arroz na água. Aguarra arroz. Eu fazia tudo. A Lainde era mais velha, ficava com os meninos e eu ia pra roça. Era, mano. Eu entregava a trabalho, responsabilidade a ela. Um bichinho bem pequenininho, ficava e eu ia ajudar ele. E ajudava até, quando ela foi embora, eu ajudava. E o pai ajuda a mãe também. Ajuda hoje eu. Se a mãe precisar nas tarefas de casa. Ajuda em Né? tudo. Que bonito isso, né? Vou falar uma coisa para vocês. A instituição casamento tá falida hoje. tá mesmo. Os casamentos duram, em média, 2 anos. Divórcio cresceu disparadamente, assim. Não é, enfim, mudou, né? A cultura, muita coisa. O contexto Mudou, social é mudou outro. muito. Mas no fundo, o que eu percebo é a procura das pessoas por um amor que nem o de vocês. Qual é o segredo? Eu fui o casamento da Maria, no Iguatu, Hum, que casou ela foi o Dom Mauro. Dom Mauro. Aí ele disse, seu Valdemir, quantos anos de casado? Eu digo, 23. Aí foi uma admiração dele.
Olha, 23. Eu caso muitos aqui, não passa nem 3. Isso na época. Foi, não, mas na época o casamento da Maria, tá com Uhum. Faz tempo. dia, foi Tá, 23, eu me lembro que nem hoje. Tá com mais de 25 anos. Tá. Mas de Tá. primeiro o povo casava para viver. Era É. muito difícil. Um Mas dia eu perguntei a uma mulher, e sempre o povo dizia que casamento era sorte, né? Hum. Aí ela disse, é mesmo, agora tem gente que tem sorte de pegar a pessoa boa e outra de pegar a pessoa errada. Hum. Mas eu peguei a errada, mas foi a cruz que Deus me deu. Eu vou aguentar até um dia que ele tirar. Uhum. Eu não vou abandonar ele, ele não é bom para mim, mas foi minha sorte, foi pegar um homem ruim. Uhum. E viveu com ele até ele morrer. E não abandonou. Mas ainda bem que ele era morredor. E hoje em dia o povo casa já pensando em se separar. Ainda bem que ele era morredor, hein, pai? Morreu ligeiro. Hoje, o que eu ia perguntar para vocês é. Porque assim, eu percebo que no fundo, as pessoas, mesmo estando falido, a instituição relacionamento e casamento é uma coisa que faliu mesmo. Tá difícil de dar É, certo, assim. E eu percebo que as pessoas trazem muita dor de quê? Quero um amor, eu quero, assim. As pessoas, no fundo, ainda querem o amor verdadeiro, mas o que me parece é que elas não querem pagar o preço por isso. O preço, para ter uma pessoa do seu lado de 50 anos, que nem vocês têm, tem um preço. Tem um segredo, assim, algum segredo, uma regra de convivência, alguma coisa. E é isso que eu quero que vocês, cada um separadamente, fale para as pessoas. Qual é o segredo de um relacionamento duradouro e saudável? Porque é nítido que vocês são felizes até hoje. Então, olha ali para a câmera ah, e fale para as pessoas qual é o segredo de um relacionamento duradouro e sólido. o segredo é fazer por onde viver, respeitar e ir para frente até o final. Mas hoje o povo não quer mais. Aí tá difícil. E amar, né? Casar por amor, que com amor a gente aguenta tudo. Quando a gente ama, a gente aguenta tudo. Não pensa em deixar, não. Pensa em viver. Em É, continuar. continuar para sempre. Eu casei por amor, graças a Deus. E E amo o até hoje. ama até hoje. E o pai? Qual é o segredo? O que que o pai tem para dizer para essas pessoas É. que Eu queria dizer que eu casei por amor a ela. Ainda hoje é a mesma coisa. não mudou, pai? Só para mais. Então, o segredo de manter um relacionamento saudável é o quê? É paciência? O que que o pai acha que... Paciência de um e de outro. Não é eu ter paciência, ela não ter. Uhum. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, senão, ou porque aí complica, né? Então, é esse equilíbrio, né? E a Aí o pessoa. equilíbrio, do respeito É. dos Respeito. dois, né? Uhum. Não é só ela me respeitar e eu não respeitar ela. hum, Aí não Não dá, fica Não entendi. dá certo. certo. Não é o que É eu um disse. equilíbrio, então. Eu É o nunca saí equilíbrio. de casa É um com a. equilíbrio. E é bem fácil de perder o equilíbrio. O casamento é que nem um carro. O carro perdeu a barra da direção, derruba uma casa dessa e fala. Derruba. Do mesmo jeito é o casamento. Se Perdeu, perder, já era. perdeu o É. equilíbrio. Já Já era, né, pai? então já pronto. É, mas Tem, é, não. é verdade. Essa é verdade. E a... E é bem fácil. Não é coisa É, difícil, não. não é difícil perder a E paciência. para viver também é fácil. Você vai fazer por onde viver. E Os entender dois. os Não é? dois, entender um outro, não fazer. Eu nunca saí de casa para deixar ele. Ir para festa e deixar ele em casa. Nunca. Nunca saí. E hoje tem muita mulher que deixa o marido em casa e ganha as festas. Aí por isso não dá certo. E homem também, né? E os homens também. Aí, É. Então, vocês, até hoje, vocês se amam. e amo. E eu vou pedir pra mãe. E eu deixei ele ir para festa, ainda deixei. Umas 3 vezes sem eu, mas aí depois não deixei mais não. E ele ia, mas eu ia, levava a requinha e ia. Mas não ficava. A mãe Porque sempre juntos. sempre junto. Sempre no pé.
Eu quero que a mãe. O que que a mãe tem a dizer para ele? Aproveita essa oportunidade. O Valdemir? É. Eu tenho que dizer que amo ele igualmente, desde o dia que nós se conhecemos e vou amar até Deus tirar ele ou eu. Pois a Amo mãe tá ele dizendo de para ele. coração. Tá dizendo ao vivo aqui para ele e Tô para dizendo todo ao mundo. vivo. Eu te Olhando amo, para ele. Valdemir. Tu me ama? Yeah. Tu quer casar com ele de novo? Pela terceira Só no vez? dia 27. O que, pai? Só no dia 27. Mas tu me ama de verdade? Noite e dia. Noite e dia. Agora é o pai. O Tu não pai me tem. troca por uma novinha, Mãe tem ciúme. hein? Como é? Troco nem por um, nem por dois. A mãe tem ciúme do pai até hoje. Tô deixando mais. Mas ele quem fez eu ter ciúme. Que ele botava chifre no eu demais, aí perdeu a confiança. Ai, meu Deus. Ah, pai, agora o pai se queimou na É. entrevista. De casado nunca sou, mas solteiro eu levei chifre demais dele. Não foi? Isso Foi, é é verdade. verdade. É verdade uma coisa dessa? Minha filha, é Não verdade. tem máquina mesmo. Não tem o quê, pai? Aquela máquina de mentira. A máquina da verdade. Ei, pai, Passou, André. não tem máquina da verdade. Isso que a mãe tá dizendo é verdade? É. Ele não assume. Hein, pai? Nada. Assume. Não é verdade, né, pai? Dele. É É. verdade. É verdade, né? Mas eu amava ele, amava A que eu não máquina da deixava. ver- A Aguentava. máquina da verdade é ela, né? É. Não adianta o pai. Mas que não ama mais. Não, Valdemir. Eu aguentei porque eu amava tudo demais. Se eu não amasse, talvez não tivesse aguentado. É. Era. Mas aí foi uma questão de vocês se organizarem para o pai Foi. entrar na vibe familiar. Foi. O pai muito novo e assim, ele tinha 23 anos, né, pai? É. Mas Ele ela era tava mais com- nova. Mas tem a cabeça melhor do que a dele. Não, mas eu me refiro assim o homem querendo viver a vida, né? Que foi bem Era. nesse momento, o pai com 23 anos, aí ele foi entender o que era a responsabilidade do matrimônio de ser pai depois, assim. Não, depois que ele casou, se ele traiu eu, nunca soube, não. Ele assumiu totalmente a responsabilidade e virou um, Foi. né? O pai é um homem Eu incrível. acho que ele disse que nunca me traiu depois que nós Assim, casamos. não. Agora, eu sempre dizia, pô, se eu casar e uma mulher me disser, eu vou com forró, e eu não empatava. Agora de lá, pode ir pra outra. Eu não quis. Pode ir, agora não quer mais não. Uhum. Mas o Hum. pai tinha que oferecer o mesmo respeito, né? Não era Eu só não cobrar. Ia, eu não ia, não. Não ia. Não, Entendi. Só juntos. eu não ia. Juntos vocês iam. Justamente, mas a mulher que eu vou, pode ir. Agora de lá da forró, um rabo forró doido e vai andando. Uhum. Não Não posso volte lá pra- mais. Não, Entendi. eu não queria não. O pai tem ciúme da mãe? Demais. Até com esse velho aqui, ó. Tem ciúme até hoje, vocês, assim? Até ontem. Não. Tem? Pois agora o pai quer. Diga alguma coisa. Mas ciúme de. Assim, não tava assim de homem, é que nem pé de cobra, é por dentro. É, não demonstra. Não demonstra, né? É aquela maragaia de ciúme, mas o ciúme é e a pessoa Você sente. sente. É. Uhum. Quem E tem o que o pai tem a dizer para essa mulher aí, do olho azul que tá aí do lado do pai? Eu quero que nós vamos voltar para nossa casa feliz, aqui da É. Copiara. É. E muito obrigado por todos André. que aconteceu aqui. Desculpe alguma falta do mato, que não sabe de nada. É. Ainda vamos visitar minha irmã que está doente. Senão não nos voltamos. Não, mas ela quer dizer que não te Não, disse que pai, te ama. eu quero saber o que o pai tem a dizer para a mãe. Aham. Não, eu quero dizer para a mãe que a pessoa da minha vida é ela. E primeiro, a segundo ainda é vocês. Segundo é os filhos. É. É que primeiro, né?
É onde Primeiro a mãe. é de onde Mas ele sai. dizia que a pessoa de casar era eu. Ele dizia não tá eu, porque nós não brigávamos. Desde que eu Não nós morava. namorava que eu conheci, que ela dava É, certo que eu viver não 100 brigava, anos não. mais ele. Mais ele. E foi, vai. O pai Foi. sentiu Ele que dizia. dava Dizia. certo a Ele convivência. Dizia. E eu disse a alguém, só por ela, Dizia. eu digo, nem eu vou casar com a Isabel, que a pessoa que dá certo, que é uma É, menina. Foi eu mesmo. não brigava com ele, não. Não. Eu levava chifre, só chorava. Aí, aí o povo me dizia, eu achava ruim. Eu digo, eu vou acabar, não quero mais não. Mas quando eu chegar perto dele, não tinha coragem. Porque gostava, né? Demais. Aí eu disse pra ele assim, Valdemir, vamos fazer um negócio. Quando você for pra uma festa, longe, pode namorar. Agora eu estando, me respeite. Uhum. Não namoro na minha frente, você não é meu. Pode, namore, mas me diga, que é melhor do que os outros dizer. Aí ele dizia. Ei, mãe, Uma irmã minha veio buscar, eu outra, não foi não? Foi, meus E ele, uma irmã do pai foi pegar o pai pra arrumar pra outra, sabendo que o pai tava ela namorando. tava assim, pertinho. Tá. O pai foi? Foi nada. Foi, tá. E Mas aquela. Assim, nós estávamos na capelinha, sentados na calçada namorando, aí chegou lá, era uma delícia e a Valmir. é claro, que Valmir. Era com uma delícia, Era. pra levar ele pra ex dele. Aí eu disse, eita diabo, hoje eu vou levar um chifre. Ele foi, né? Aí eu disse, vou lá, aí chegou lá, foi atender, que elas chamaram pra ele ir lá. Mas levou a mulher, né? Aí ele disse assim, minha namorada é a Isabel. Foi, aí Foi? ficou, voltou pra mim. E Aí ela foi-se embora, sim. com a cara lisa. E aquela história da música é verdade? É, A máquina da verdade tá ligada, viu? é Aquela verdade. história da música que o pai tava paquerando a mãe no começo e a mãe não queria ceder. Era. Que o pai era danado e tava dando em cima da mãe, a mãe não queria ceder. Aí ele cantarolou essa música. Cantou. Como foi? Você lembra, Valdemir, onde foi? Onde foi? Onde foi? Não me lembro. Tu cantou aquela música pra mim? Não sabe, não? Eu não me lembro onde foi mais, não. Foi lá no Zé Manel. Eu me lembro da música é do Reginaldo Borges. Foi lá no Zé Manel. Sim, aí foi na Nós estávamos calçada. na calçada, ele querendo pegar, o velho saiu. Tu não se lembra, não, Edemir? Olha, eu ia apanhando. Aí ele cantou essa música pra mim. Saiu cantando, foi? Ele cantou e qual é a música? Neste corpo meio. Então. Esse corpo meio tão pequeno. Cante. Canta comigo. Neste corpo meio tão pequeno, há uma espécie de veneno, tão gostoso de provar. Como pode haver tanto Tanto desejo No nos teus olhos, nos teus beijos, no teu no teu jeito de jeito de abraçar. abraçar. E foi com E isso foi com isso que que você me conquistou. com este Com esse jeito de jeito menina de e este gosto este de gosto mulher. de mulher. E nada existe em você que eu não amo. não ame. Sou metade sem Sem você. você. Mon amor, meu bem maçã. Não é penoso, não? Hã? Não é penoso, não? O que o pai acha? Não é penoso, não, a música dessa? Essa música Dava certinho, né? é uma música. Essa música é linda e ela fala sobre essa sedução, né? Justamente. O desejo do Que a música é- homem pelo corpo bonito, pela doçura A da música que tem letra. Ai, é linda, eu amo. As músicas de antigamente são outras coisas, Perguntou é pra lindo. Denise se era bonito quando era novo. Hã? Venha para perto do microfone para nós ouvirmos. Eu era bonita quando eu era nova. A mãe era bonita, pai? Demais. Ela era uma moreninha, né? O Não. cabelo pretinho, o olho claro. É bem alvinha, não levava sol. E bem feita. E Bem, todos eu os... acho que a gente tem uma baicagem, ela É, assim. fechava eu nas mãos.
Era, pai? A barriga. Era. A cintura dela, assim? Era, Era, mãe. era. Com certeza. E nenhuma Não das tô mentindo. as filhas da mãe, nenhuma nasceu bonita que nem a mãe. Eu era bem feita, mulher. Bem feitinha, bem feitinha. Parecia uma atriz, daquelas bonitas mesmo. É verdade que a mãe foi convidada para ser uma chacrete? Era pra. Foi um lá de Fortaleza aqui. A Antônia uma prima minha morava lá e disse que ele queria tirar uma foto minha. Que tinha achado eu bonita pra levar, mas eu não quis. A mãe não quis. Que Né? bom, né, mãe? Que a mãe não quis, porque senão nós não estaríamos aqui. É. Eu não queria não, mulher. Ninguém botava eu no mau caminho, não. Não A mãe queria. queria essa. O sonho da mãe era ter uma família, no caso, né? Eu não pensava em ter família nesse tempo, não que era nova, mas eu não queria. Uma coisa que era, eu vi que não era coisa boa, ninguém fazia eu cair, não. Entendi. Até hoje, a mãe é uma Até pessoa hoje, ninguém me incorruptível. É, derruba. não dá para corromper a mãe. Né? Eu puxei o pai. Ai, É. o vento que me leva. Tô brincando. Pois é, meus amores. Eu posso dizer para vocês que hoje eu vivi provavelmente o momento mais importante da minha vida. E graças a Deus, eu tô tendo o prazer de registrar para eu guardar. Não vai ser guardado só na minha memória. E eu quero dizer para vocês que a maior honra da minha vida, todo mundo sabe, é ser filha de vocês dois. Onde eu vou, eu conto a história de vocês. E a maior honra da minha vida é ser filha de vocês e poder contar essa história agora no Luz em Cena, que é o meu podcast. Essa é a entrevista mais importante da minha vida. Pode ter certeza. Pode passar 30, 80 anos. Esse momento aqui é o momento mais importante da minha vida. Obrigado. Eu quero agradecer a presença de vocês. Vocês são meus ídolos. E desejar mais 50, 80, 100 anos de história linda para vocês. E agradecer por tudo que vocês fizeram por mim. Eu amo vocês, do fundo do Obrigado. coração. Vocês estão no meu coração e na minha camiseta. Ah, Para eu, sempre. eu também Obrigada, meus amores. quero agradecer a vocês em ter vindo de São Paulo para fazer essa festa para mim. E as que moram perto de mim também, que vão fazer. Estou muito orgulhosa e tenho muito orgulho de ter minhas filhas. Amo de coração. E agradeço a tudinho. Estou feliz também por estar aqui. Me desculpe, você não quis fazer um ensaio em casa. Se eu Não, não fui é bem, espontânea, é uma honra vocês ficarem à da vontade outra para vez falar eu do jeito que faço outra vocês melhor. quiserem. Vocês têm que Amo estar à meus vontade. filhos, é tudo na minha vida. É minha riqueza, meu orgulho, meu tesouro. É tudo, de coração. E vocês são o nosso tesouro também. Obrigada, painho. Te amo. Também. Você também. Amo tudinho. André. Tá. Tá bom. Tá bom. Aí.